A reportagem especial desta semana é sobre concursos públicos. É cada vez maior o número de pessoas que sonham com a estabilidade de um cargo público. São muitas horas de estudo, dinheiro investido, mas o que fazer quando o candidato é aprovado e não é nomeado? Esse foi o caso do Egberto Lima, que você vai conhecer na nossa reportagem. Ele precisou entrar na justiça para conseguir a nomeação. Para explicar as regras dos concursos públicos e tirar as dúvidas dos internautas sobre esse assunto, eu recebo aqui no estúdio o advogado Walter Moura. Muito bem-vindo, doutor Walter. Obrigado. Antes de iniciarmos a entrevista, convido o senhor e você de casa a assistir a uma reportagem especial sobre esse tema. Foram muitas horas de estudo, até que veio a recompensa. Egberto passou no concurso para agente de segurança de uma empresa pública vinculada ao governo do Distrito Federal. Mas a alegria deu lugar à frustração. Essa alegria durou até o dia que a gente viu que não estava sendo chamado ninguém e começou aquela angústia. Quando que vão chamar? Não vai chamar, não vai chamar. Em vez de esperar mais, Egberto decidiu ingressar com uma ação judicial. Conseguiu a nomeação por meio de liminar. Começou a trabalhar, mas ainda tem medo de perder o emprego. A minha liminar foi derrubada e aí a empresa entendeu que poderia me mandar embora e eles me mandaram embora, então eu fiquei, de repente eu estava feliz, já estava estruturando toda a minha vida, minha família, pagando dívidas anteriores e de repente fiquei sem nada de novo. Julgaram novamente essa suspensão, derrubaram essa suspensão e a empresa me recontratou. Então eu tive novamente. Então, por isso que hoje ainda tem esse receio dessa insegurança. Passar em concurso público e não ser chamado. Isso pode acontecer até com quem é aprovado em primeiro lugar. Um caso assim chegou aqui no Superior Tribunal de Justiça. O concurso era para oficial administrativo da Polícia Militar de São Paulo e tinha 3 vagas. O candidato foi classificado em primeiro lugar e não foi chamado. O governo estadual alegou ter atingido o limite de gastos previsto na Lei de Responsabilidade Fiscal. A segunda turma do STJ aceitou o mandado de segurança contra o ato administrativo que impediu a nomeação. Na decisão, o relator, ministro Mauro Campbell Marques, reconheceu o direito à nomeação com base em precedente fixado pelo Supremo Tribunal Federal. Para o relator, a decisão do STF constitui o marco jurisprudencial regulatório desse direito. O ministro acrescentou que, para cumprir a Lei de Responsabilidade Fiscal, o procedimento adequado não é impedir a nomeação de um candidato aprovado em concurso. O correto seria cumprir as medidas previstas no artigo 169 da Constituição. Por exemplo, a redução do número de cargos comissionados e funções de confiança. O Supremo Tribunal Federal já tem precedentes, inclusive da lavra do ministro Gilmar Mendes, que fala especificamente, olha, aprovado no concurso público, dentro das vagas, tem direito à nomeação. Com uma única ressalva, se a administração pública demonstrar que não teria dinheiro para nomear. Então perceba que essa prova de não ter dinheiro para nomear deve vir por parte da administração pública. E aí é claro que nomear um aprovado não traria, não tiraria São Paulo do limite prudencial da sua Lei de Responsabilidade Fiscal. Em outro caso, o Superior Tribunal de Justiça assegurou a nomeação de um candidato aprovado fora do número de vagas previstas. O concurso era para a contratação de 2 fiscais agropecuários em Tocantins. Este candidato ficou em 4º lugar, mas os 3 primeiros desistiram. Na prática, é como se ocupasse a primeira colocação. O Tribunal de Justiça do Tocantins negou o mandado de segurança proposto pelo candidato por entender que os indivíduos aprovados fora do número de vagas previstas no edital não possuem direito líquido e certo à nomeação, mesmo que novas vagas surjam no período de validade do certame. Em análise de recurso ordinário, o ministro do STJ, Herman Benjamin, reformou a decisão do Tribunal Estadual e se embasou no entendimento do Supremo Tribunal Federal de que, havendo desistência de candidatos melhor classificados, fazendo com que os seguintes passem a constar dentro do número de vagas, a expectativa de direito se convola em direito líquido e certo, garantindo assim o direito à vaga disputada. Então, para comentar esse assunto aqui com a gente no estúdio, o advogado Walter Moura. Doutor, qual é a razão de ser de um concurso público? Ele é um instrumento legal que está muito em prática em voga no Brasil, salvo algumas exceções que ainda vão para a justiça, em que o administrador público, mais até do que a administração, o próprio gestor,
ele evita de contratar quem ele quer. E aí evita de ter personalismos, ou, por exemplo, a figura do nepotismo. E o concurso público ele tem dois fundamentos essenciais. Um é limitar o administrador a escolher na hora da escolha, tem que passar por esse certame. A nomeação de um servidor não é uma predileção do administrador, é um processo em que, e aí vem o segundo fundamento, o segundo pilar do concurso, a administração tem que contratar o que é melhor para ela. E qual é o critério para avaliar quem é o melhor? É abrir uma concorrência entre várias pessoas. Essa concorrência tem regras próprias, tem que ter um edital público, tem que todo mundo ter acesso, tem que prestigiar a igualdade de oportunidades e condições e, entre eles, a regra é simples, que vença o melhor. Basta ter o conhecimento exigido para ingressar na carreira ou precisa ter um passado limpo, sem problemas com a justiça, por exemplo? Bom, essa é uma boa pergunta. O conhecimento é uma das facetas que vão ser avaliadas do concursando. O conhecimento é talvez a principal, porque dentre os vários critérios de avaliação, a depender do concurso, a prova escrita ou outras provas de conhecimento, que podem ser entrevista e etc., elas costumam pesar mais. E o passado das pessoas, ou seja, o CPF estar limpo, a certidão de antecedentes criminais, ela pode ser exigida pela administração, como, aliás, pode ser exigida de qualquer empregador no setor privado. Esses requisitos, a administração ela pode se cercar deles para trazer para o Estado as pessoas que tenham maior idoneidade, até porque fica mais fácil do cidadão confiar nesse servidor público. Vamos responder às dúvidas dos internautas, doutor? Vamos. Essa do Marco Aurélio Vaz, Remédios. Gostaria de saber se uma pessoa transplantada do coração pode concorrer a uma vaga destinada a portador de necessidades especiais em concurso público. Essa pergunta é boa, hein, doutor? O transplantado por si só, ele não está enquadrado como pessoa com deficiência. Existe uma série de discussões nos tribunais atualmente, existe uma jurisprudência que tem se formado para dar direito ao transplantado de rins, para que ele participe como pessoa com deficiência. Não é apenas a condição de transplantado que automaticamente classifica um candidato como pessoa com deficiência. Vai depender de quais foram as sequelas ou quais foram as consequências deixadas depois do transplante. Mais uma pergunta enviada pela internet pela Caroline Lima. Nomeados para cargos diferentes, porém com critérios e salários iguais, podem ter os salários diferenciados em decorrência de aumentos diferentes para cada carreira? A resposta para a Caroline é muito simples. Quem prevê todas as características do cargo e também, por consequência, os critérios e o que ela chamou de critérios e os salários é a lei. Daí porque existem regimes jurídicos, ou seja, existem condições legais, essa palavra regime jurídico é muito comum, mas existem condições legais para diferentes cargos. Então, a diferença entre um juiz e um serventuário da justiça está na previsão legal atribuída ao cargo. Daí porque, mesmo que as pessoas prestem concurso ao mesmo tempo, com critérios muito parecidos e até o grau de dificuldade muito parecido, se ele está prestando concurso para cargos diferentes, ou seja, regidos por leis diferentes, é até natural que daqui a 20, 30 anos haja uma diferenciação entre os salários destes cargos. Por quê? Porque eles não são a mesma coisa. E essa discussão tem sido entendida pelo Supremo Tribunal Federal, dando direito à lei de fazer as diferenciações entre cargos que são diferentes. Última pergunta, enviada pela internet. Norma Alencar, de Salvador, Bahia. Há prazo para entrar com ação judicial, acho que no caso de aprovação, mas não sendo nomeada, não sendo chamada? Eu acho que para qualquer discussão sobre o concurso, é bom lembrar que tem o prazo para recurso para a própria comissão, então é o prazo do edital para recurso administrativo, mas como a norma pergunta de ação judicial, a mais comum é o mandado de segurança. O mandado de segurança é um tipo de ação específica.
Para ela, a lei específica do mandado de segurança concede 120 dias da data do conhecimento desse fato, até da falta de conhecimento desse acontecimento no concurso que vai gerar essa discussão judicial. Teríamos que ficar aqui algumas horas conversando sobre esse assunto para esclarecer todas as dúvidas, né, doutor? É um assunto muito polêmico. O Brasil é muito rico, não só em experiências com concurso público, porque realmente a característica da administração pública brasileira é se pautar no concurso público. Eu posso dizer, sem medo de errar, que a doutrina sobre concurso público e a jurisprudência do Brasil já viu praticamente de tudo. Eu não creio que tenha nenhum país com experiência em matéria de seleção para servidor público como o Brasil. Então o tema realmente é muito vasto. Muito obrigado pela entrevista. Eu que agradeço.